E aí, gente, o vídeo dessa semana é do Deadpool do filme X-Men Origins Wolverine. Você vai começar protegendo sua sobrancelha, barba e qualquer outro pelo facial que você tiver usando vaselina, porque você vai colocar látex em cima disso depois e você não quer látex grudando nesses fios. Agora é hora de aplicar a careca. Como vocês podem ver, um lado já foi cortado, elas realmente não vêm cortadas dessa forma, então eu vou mostrar como é que faz. Depois de colocá-la na cabeça usando um marcador, você vai riscar o excesso na parte de baixo e riscar uma reta até quase o fim da orelha. Não corte até o fim, porque como é um material que estica, talvez você corte demais. Então é melhor que você corte menos do que você corte muito. Se você não tiver costume, é melhor que você tire da cabeça e corte fora. Quando eu tava colocando, deu uma rasgadinha ali de lado na parte de trás, mas tudo bem que não vai afetar o tutorial. Depois que você tiver colocado lá na cabeça, você vai levantar um pouquinho e passar Spirit Gun. Quando ele começar a ficar grudento, você pode dar umas batidinhas para conferir. Você só faz aplicar a careca por cima. Quando for fazer isso, trabalhe em seções. Por exemplo, primeiro a testa, depois um lado, depois o outro. Agora eu vou pegar o látex líquido e colocar um pouco no copo descartável. Usando esponja, eu estou usando uma bucha cortada. Eu vou aplicar nos limites da careca com o meu rosto, para meio que camuflar as bordas da careca. Ok, enquanto seca, eu vou começar a trabalhar na parte da boca. Eu vou aplicar o látex em volta da minha boca e usando um algodão, eu vou fazer uns rolinhos com ele na minha mão e aplicar em cima desse látex. Depois eu vou pegar mais látex com esponja e passar por cima do algodão. Continue fazendo isso até cobrir a boca completamente. Agora que o látex que você passou em volta da careca já deve ter secado, eu vou colocar uma segunda camada e aproveitar e cobrir minha cara toda com látex. Quando estiver fazendo isso, muito cuidado com a região dos olhos. Para criar textura, eu estou colocando papel higiênico em cima do látex que eu acabei de aplicar, ainda molhado, e vou cobrir esses pedaços de papel higiênico com látex. Se você precisar de mais volume em alguma área, você pode substituir o papel higiênico por algodão. Para esse personagem, eu vou evitar adicionar essa textura tanto no nariz quanto no meio da testa. Vou apenas colocar umas camadas de látex para não ficar completamente liso e natural. Agora eu vou continuar trabalhando na área das sobrancelhas e no resto do rosto. Para a região da boca dele ficar mais parecida com a do personagem, eu estou criando rolinhos dessa vez mais finos usando algodão e colocando por cima dos que eu tinha colocado anteriormente. Obviamente sempre colocando látex antes e depois de aplicar eles na cara. Para o meu rosto ficar um pouquinho mais parecido com o do Ryan Reynolds, eu estou colocando um pouco de algodão no final da minha mandíbula, para deixar um pouquinho mais quadrado e largo. Se o seu formato de rosto for mais parecido com o dele, obviamente você não precisa fazer isso. Essa textura nas laterais dos olhos, eu estou usando a mesma técnica de fazer rolinhos com algodão ou com papel higiênico, no caso esses rolinhos mais finos, aplicar em cima de uma camada de látex e cobrir com mais látex.
Para suavizar um pouco o relevo dos rolinhos, eu estou colocando um papel higiênico por cima e cobrindo com látex. Ok, hora de pintar o rosto. Eu vou começar aplicando uma base bem mais escura, porque isso meio que ajuda a criar um efeito mais realista da pele, do que se eu simplesmente colocar uma camada da base já da cor que eu quero. Então estou usando essa True Match Lume da L'Oreal. Eu acredito que essa é a cor mais escura da linha. E vou aplicar por toda a cara, inclusive a careca. Agora, usando uma base mais clara, eu vou passar por cima. Se eu estivesse refazendo essa maquiagem, não usaria essa base. Ela é muito clara e, além de muito clara, ela é muito rosada. Ela é uma base muito fria, então se eu fizesse de novo essa maquiagem, eu usaria uma base tanto um pouquinho mais escura quanto mais quente, mais amarelada. Felizmente, depois que eu fizer sombreamento, depois que colocar mais cores na cara, o rosto vai ficar um pouquinho mais escuro, então não foi tão mal assim ter usado essa base. Mas se você tiver a opção, use ela um pouquinho mais escura e quente. Não se esqueça de fazer o mesmo no pescoço para não parecer que você está usando uma máscara. Usando essa paleta de sombras da Catherine Hill, eu vou usar a cor mais avermelhada e passar embaixo e em cima do olho direito, e no olho esquerdo eu vou fazer meio que um formato triangular, tanto em cima quanto embaixo. Agora eu vou pegar um batom líquido roxo da Sephora e com um pincel fino, vou pegar só o líquido dele e fazer essa cicatriz no olho esquerdo. Obviamente você pode fazer isso de diversas outras formas, você pode usar delineador roxo, você pode usar tinta facial roxo escuro. Eu estou usando esse batom porque é o que eu tenho. Usando o marrom mais escuro da paleta da Catherine Hill, eu vou contornar as partes mais fundas da textura que a gente criou no rosto. E usando esse mesmo marrom e um pincel um pouquinho mais grosso, eu vou fazer contorno no meu rosto para parecer um pouquinho mais com o rosto do ator. Agora, para fazer um contraste com o marrom, usando a cor nude mais clarinha da paleta, eu vou aplicar nas áreas que estão mais elevadas. Tem duas luminárias com luz branca super forte na minha cara para vocês verem direito essa parte que está sendo pintada tanto de marrom quanto desse rosa quase branco, mas não se preocupem porque não fica feio assim pessoalmente. Não se esqueça também de passar a base tanto a escura quanto a clara nas orelhas. Voltando para a cicatriz, usando um delineador em gel preto, esse é da Maybelline, e com um pincel fino vou passar por cima da parte roxa, criando um pouquinho mais de profundidade. Para as partes metálicas que ele tem no rosto, eu peguei esses alfinetes de fralda e usando um alicate entortei para criar as formas que eu queria. Antes de colocar eles na pele, eu vou colocar um pouquinho do Spirit Gun, tanto na pele quanto nas peças, e esperar ficar um pouquinho grudento. Depois é só aplicar direto no rosto. Eu recomendo que vocês façam esse próximo passo antes de aplicar as partes metálicas, porque eventualmente elas vão cair. Usando uma rede de perucas dessas fishnet, eu vou colocar por cima do meu rosto e usando a sombra vermelha da paleta da Catherine Hill, eu vou pintar por cima. Muito cuidado para não mover de jeito nenhum essa rede. E muito cuidado também para não aplicar demais, a gente quer que fique bem discreto mesmo. Se você estiver usando outra paleta, procure um marrom bem quente, porque se for um vermelho muito vivo, não vai passar o efeito que a gente quer. As principais áreas onde você vai pintar vão ser no meio da testa e no nariz. Você também vai passar bem de leve nas bochechas. Agora eu vou adicionar um pouquinho mais de cor no olho esquerdo para deixar um pouquinho mais realista. Eu vou pegar a esponja e vou dar umas batidinhas bem perto da parte da cicatriz com a sombra de olho amarela, também da paleta da Catherine Hill. E usando a mesma esponja e o batom roxo que foi usado antes, eu vou dar umas batidinhas na extremidade externa, espalhando qualquer excesso com o dedo. Com uma fita adesiva dessas transparentes, eu vou cortar 4 retângulos bem estreitos e colar eles em cima da cicatriz na parte de cima usando o Spirit Gun. E para terminar a região do rosto, vou pegar um lubrificante à base de água. Sim, um lubrificante. E vou aplicar bastante do lado esquerdo da minha testa e um pouquinho no queixo. Para finalizar, usando um pincel fino e delineador preto, você pode usar também tinta corporal preta, e eu vou desenhar as tatuagens no pescoço. E esse é o resultado final.
Para mais tutoriais como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.